Pronto. Boa noite a todos e todas. Me ouvem bem? Sim. Meu nome é José Petrúcio de Faria Júnior e é com grande alegria que me dirijo a vocês nessa abertura da 18ª Primavera dos Museus. Inicialmente, uma breve apresentação deste comunicador. Sou professor da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos. Tenho pele parda, uso óculos de grau, cabelos cacheados, uso camisa em 2 tons de cinza, um broche da logomarca da UFP, e hoje tenho o privilégio de proferir algumas palavras de abertura deste evento e apresentar a trajetória acadêmica do convidado de hoje para ministrar a conferência de abertura. A 18ª Primavera dos Museus, Museus, Acessibilidade e Inclusão, organizada pelo Museu Oswaldo Albano, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, ocorrerá por meio dessa plataforma online de hoje, 25 a 27 de setembro de 2024. Este ano, o tema destaca a importância da acessibilidade e inclusão nos museus, enfatizando o papel dessas instituições na promoção do acesso a todos os públicos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais e cognitivas. Durante os 3 dias do evento, o Museu Oswaldo Albano se tornará um espaço de reflexão e diálogo sobre as práticas inclusivas no contexto museológico. A programação, como está prevista na plataforma Event3, inclui palestras, oficinas e atividades interativas que visam sensibilizar e capacitar tanto os profissionais da área quanto o público em geral sobre a necessidade de tornar os museus mais acessíveis e acolhedores. A Primavera dos Museus é uma iniciativa que visa mobilizar museus e instituições culturais em todo o Brasil, promovendo uma série de atividades que celebram a diversidade e a inclusão, tal como proposto pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O evento é uma oportunidade única para fortalecer a relação entre os museus e a sociedade, garantindo que todos tenham chance de vivenciar e usufruir das riquezas culturais que essas instituições oferecem. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de imersão ao tema que resultará numa exposição itinerante, física, no Museu Oswaldo Albano, a ser inaugurada na primeira semana de novembro de 2024, e contamos com a visita de todos e todas. Diante dessa breve apresentação do evento, do propósito do nosso evento, agora é a vez de apresentar nosso convidado especial, o professor doutor Juscelino Francisco do Nascimento, diretor do campus Senador Elvídio Nunes de Barro, da UF. O professor Juscelino é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, graduado e mestre em Letras na área de concentração em Linguística pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é professor adjunto 3 da instituição, UFP Campos de Picos, onde, como eu disse, é diretor, atua na graduação, na pós-graduação, em linhas de pesquisa no campo da sociolinguística e de Libras. Tem diversas publicações na área e é líder de uma série de projetos de extensão em ambos os campos. Senhoras e senhores, com vocês, o professor Juscelino Francisco do Nascimento. Muito obrigado, professor José Petrúcio, pela apresentação. Inicio parabenizando você e a sua equipe pela organização desse evento tão importante, tão necessário. Eu cumprimento você, a professora Ana Paula, que está em outra missão no momento, aqui fora do Piauí, a professora Nádia Narcise, que também colabora conosco, toda a equipe do Museu Oswaldo Albano,
e os laboratórios da universidade que organizam, juntamente com o professor Petrúcio, as iniciativas que ele traz para nós. O LABAN, Laboratório de História Antiga e Medieval, e o SCURI, que é o Laboratório de História e Cultura Religiosa. Agradeço pelo convite que me foi feito, fiquei muito contente de ser lembrado para participar dessa atividade, né? Já participo de outras atividades com o professor Petrúcio, com as demais colegas da universidade, né? E mesmo com tantas atividades que nós fazemos aqui no dia a dia, mas sempre temos um tempinho também para participar dos eventos, para participar das ações que os cursos promovem, que os grupos de estudos promovem, porque a universidade, ela é isso, né? Nós temos que trabalhar por todos os segmentos da instituição. Então, quando eu vi o tema geral do evento, da Primavera dos Museus 2024, eu fiquei pensando onde que nós podemos falar da universidade, especificamente do nosso campus, no que diz respeito à acessibilidade e à inclusão, fazendo aí uma interface com os museus, de modo especial o Museu Osílio Albano, que já há muitos anos é parceiro nosso, toda a equipe diretora de lá. Eu já tive a oportunidade de ir ao museu, de visitar, já li trabalhos de colegas daqui, inclusive de teses que foram feitas a partir do museu, e é muito gratificante nós podermos conversar a respeito disso. Tá? Então, pensando nessa temática, eu vou apresentar aqui algumas questões voltadas à acessibilidade na Universidade Federal do Piauí, conquistas e avanços. Não vou falar de dificuldades, não vou falar de desafios, porque eu gosto de ver sempre a questão pelo lado mais positivo. Nós ainda temos muito, muito que avançar, mas se compararmos a 15 ou 20 anos, ou um pouco mais do que isso, nós vamos ver que já houve muitas conquistas e já houve também muitos avanços nesse quesito. Como foi apresentado, sou Juscelino Francisco do Nascimento, professor aqui do campus, na graduação em letras, né, também passo por outros cursos, já dei quase todos os cursos ministrando disciplinas de áreas em que tem atuação, como Libras, como inglês, e outras disciplinas quando sou requerido. Né? Então, para iniciar, eu quero fazer uma provocação, né, a vocês que estão aqui nos assistindo, para que vocês reflitam sobre com quantas pessoas com deficiência vocês já estudaram ao longo da vida. Seja educação infantil, seja fundamental, seja ensino médio, seja graduação ou seja pós-graduação. Certamente foi um número muito pequeno ou até inexistente de pessoas com deficiência com as quais vocês estudaram. E agora fazer uma pergunta mais difícil, uma provocação mais difícil. Quantas pessoas com deficiência trabalham no mesmo ambiente que vocês? Certamente não haja pessoas com deficiência trabalhando com vocês. Porque ao longo dos anos, essas pessoas foram excluídas socialmente, não tinham os mesmos direitos que as pessoas sem deficiência tinham. Tá? Então, é a partir dessa provocação inicial que eu vou apresentar o que nós temos aqui na universidade como um todo, como o FPI, contando seus 4 campi, e, de modo mais particular, o nosso campus aqui de Picos. Nós temos aqui em Picos mais ou menos uns 60 alunos com deficiência. E quando eu digo esse número, nas palestras que eu faço por aqui no campus, quando eu vou ao seminário de introdução ao curso, dos 11 cursos que temos aqui, os alunos ficam pensando, temos 60, isso tudo, porque muitas deficiências são invisíveis. Temos até um movimento, né, mais recente, em que as pessoas utilizam um crachá, um cordão, né, com crachá, e o cordão tem girassóis, que é o que indica que a pessoa tem uma deficiência oculta, que engloba, por exemplo, fibromialgia, né, que não é perceptível quando você olha para a pessoa. Surdez, ninguém sabe que alguém é surdo só de você olhar para ela.
tá? Porque nós só associamos pessoa com deficiência à deficiência física, automaticamente. Ninguém pensa, por exemplo, em baixa visão, em visão monocular, né, e outros tipos de deficiência que existem. No nosso campus, nós temos um setor que atende de modo muito atento, muito particular, com muita competência, atende a esses alunos com deficiência. Todos os semestres, antes de iniciarem as aulas, nós recebemos por parte da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação uma lista nominal com todos os discentes que vão ingressar na universidade, qual é a deficiência que eles têm e quais são as necessidades específicas de cada um. Porque, embora nós tenhamos alunos que tenham, por exemplo, a mesma deficiência que é física, mas um tem necessidades que o outro não tem. Isso vai depender muito do contexto onde ele veio, de quais foram os acessos de alguns instrumentos que eles tiveram. Então, nós fazemos esse atendimento muito particularizado. Quem faz isso é o nosso núcleo de assistência estudantil, onde há uma equipe multidisciplinar que atua não apenas na questão assistencial. Muitos alunos, muitos professores e servidores acham que o nosso núcleo de assistência ele é voltado apenas para a questão de bolsas e auxílios, tá? Mas não. Nós temos um programa que é de assistência aos alunos com deficiência. E esses alunos, eles podem, inclusive, ser contemplados com uma bolsa, que não é para o aluno que tem uma deficiência, mas para algum aluno da turma, preferencialmente, da mesma turma dele, ou de um semestre posterior ao dele, que vai ser um auxiliar daquele estudante. No curso de História, por exemplo, nós tínhamos uma aluna que tinha um bolsista que a acompanhava. Tá? E outros cursos também têm, a depender, não é que todo aluno com deficiência vai ter esse auxiliar. Depende muito de quais são as necessidades dos estudantes. Então, nós temos a Bolsa BINCS, que é Bolsa de Inclusão Social, e temos a Bolsa BINCS-ES, que é Bolsa de Inclusão Social para estudantes surdos. E muito me entristece saber que, ao longo de 42 anos de existência deste campus, nós temos apenas um único aluno, hoje, que é estudante aqui no nosso campus, que está no curso de pedagogia, já no 8º semestre, já perto de formar no ano que vem. Então, ao longo de 40 anos, não houve outros estudantes surdos que estivessem aqui. Houve alunos, certamente, que tinham perda auditiva, tinha alguma deficiência auditiva, mas surdez não tínhamos. Ou, se tínhamos, em outros tempos, eles não eram usuários da língua brasileira de sinais, Libras, até porque ela só foi regulamentada em 2005, pelo Decreto 5626, Decreto Federal, que normatizou, que regulamentou, melhor dizendo, a Lei 10.436, do dia 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como um meio legal de expressão e comunicação da comunidade surda. Tá? Na nossa universidade, nós temos disponível, para quem quiser consultar, uma cartilha que fala sobre a acessibilidade na UFP. É uma cartilha que está disponível, está aqui o link aqui embaixo, para quem quiser ter acesso, só botar no Google, cartilha, acessibilidade UFP, ela está lá, muito bem produzida, muito bem diagramada, bem colorida, para que todos conheçam mais de perto o que se faz acerca da inclusão na universidade. Então, em Teresina, nós temos o NAU, que é o Núcleo de Acessibilidade da UFP, que é o que equivale ao nosso NAI daqui. Só que lá ele é exclusivo para acessibilidade e inclusão. Aqui não temos um que é exclusivo, então fica tudo concentrado no NAI, certo? Então, esse núcleo ele foi pensado a partir do direito à educação que as pessoas com deficiência têm previsto em todos os documentos legais do Brasil que tratam dessa matéria, e de modo especial na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, aprovada em 2015.
No artigo 27 dessa lei, que é LBI, ou popularmente também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 27 diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistemas educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Tá bom? Está bem detalhado todas essas questões, porque cada pessoa ela tem as suas particularidades, tem as suas individualidades e tem que ser tratado conforme as suas necessidades específicas. O nosso NAU, que tem Teresina, como eu mencionei, ele fez 10 anos esse ano. Ele foi idealizado por uma docente do curso de Pedagogia de Teresina, professora Ana Valéria Marques Fortes Lustosa. Ela é psicóloga de formação e atua na graduação e na pós-graduação em Teresina com pesquisas sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência, já há muitos anos. Então, foi ela quem idealizou, isso bem antes de haver, por exemplo, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já trabalhava essas questões. Tá? Então, a nossa cartilha trouxe alguns pontos para nós vermos, porque nós temos uma resolução que direciona o atendimento aos estudantes PAEE na U. Tem uma resolução? Temos, né? Para quem não está familiarizado com a sigla, PAEE significa estudante público alvo da educação especial. Bom? E aí é bom dizer também, deixar claro, que a nossa legislação maior da educação, que é a LDB, a Lei 9495/96, né, do dia 20 de dezembro de 1996, ela traz a educação especial como uma modalidade de ensino, educação especial. A educação inclusiva, ela é uma política pública. Então, é bom termos, claro, essa diferença. Então, a nossa resolução que trata disso, né, foi a resolução 76 de 2019. E houve as atualizações dela, e nós temos, mais recentemente, a resolução 330 de 2022, que trata do atendimento educacional aos estudantes público-alvo da educação especial. No nosso campus, né, durante muitos anos, nós não tínhamos alunos com deficiência. Mas, felizmente, por meio das políticas afirmativas, todos os editais de seleção, todos, eles prevêem vaga para pessoa com deficiência. Então, a partir deles, nós tivemos a entrada de muitos alunos que têm alguma deficiência. Né? Isso é muito positivo, porque nós vemos a inclusão acontecer. Nós vemos que estas pessoas que não tinham acesso a esses espaços, né, elas estão agora chegando à universidade. Estão se formando agora, para daqui a alguns anos estarem também no mercado de trabalho, certo? Então, é bom nós conhecermos cada deficiência, porque muitas vezes nós não sabemos sequer como nos referirmos às pessoas com deficiência. Isso não é, em alguns casos, por maldade. Né? Diz assim, fulano de tal, ele tem um aluno que ele é especial. Quem diz assim, certamente, né, creio eu, não tem a intenção de falar negativamente. Mas outros movimentos, né, são mais engajados na luta pelas causas das pessoas com deficiência, que diz o seguinte, não, todos nós somos especiais. Eu sou especial, você é especial, seu colega é especial, todo mundo é especial. O que acontece é que uma pessoa ou outra pode ou não ter uma deficiência. Então, é uma pessoa com deficiência. Há alguns anos, usava-se a terminologia pessoa portadora de deficiência. Aí foi se estudar um pouco mais, não é o que você está portando. Como eu estou aqui portando uma caneca na mão e agora não estou mais. Já botei aqui de lado. Tá? Não é algo que está se portando. E o nome atual é pessoa com deficiência, porque a pessoa
vem antes da deficiência. Tá? Então, a nossa resolução 7.6/2019, ela traz um glossário com a definição de cada deficiência. Porque muitas vezes as pessoas não entendem ou são resistentes para compreender que, por exemplo, deficiência física não é só uma pessoa cadeirante. Existem várias deficiências, inclusive, por exemplo, a ostomia. As pessoas que são ostomizadas, né, que tem aquele problema no intestino, ela é considerada, nos termos da lei, uma pessoa com deficiência. O que é deficiência física? É uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia. Todas essas aqui são consideradas deficiências físicas, tá? Além da ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita adquirida, nanismo e outras, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho das funções. Então, tudo isso aqui está amparado no Decreto 529/2004, que define quais são as deficiências físicas. A deficiência auditiva, ela é a perda bilateral, ou seja, dos dois ouvidos, seja parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, tá bom? É o mesmo decreto que traz a definição. Temos também a deficiência visual, que tem os níveis. Tem a cegueira, aí vai ver a acuidade visual, que é menor que 0,05, no melhor olho, com a melhor correção óptica, nos baixa visão, visão monocular, conforme parecer mais recente, temos cegueira, na qual a acuidade visual com a melhor correção óptica é igual ou menor a 0,05 em um olho, ou cegueira declarada por oftalmologista. Tá? Nosso campus, nós temos alunos com baixa visão. Talvez vocês não os viram, porque não dá para identificar, né, só você olhando para a pessoa. Tá bom? Deficiência intelectual é o que se chamava, bem antigamente, de deficiência mental. Tá? Chama-se deficiência intelectual. DI é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos, limitações associadas a duas ou mais habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho, né? São essas que configuram a deficiência intelectual. A deficiência mental ou psicossocial, conforme a Convenção da ONU, é que entra, por exemplo, a esquizofrenia e outras limitações psicossociais. E aí eu chamo a atenção aqui porque as questões de saúde mental, infelizmente, ainda não são respeitadas. Eu gosto de dizer isso porque quando alguém, por exemplo, tira uns dias para tratamento ou qualquer questão de ordem mental, as pessoas acham, mesmo as pessoas mais escolarizadas, as pessoas que têm mais instrução, acham que é frescura. Quando alguém vem para a universidade com o pé quebrado, todo mundo quer ajudar a carregar a bolsa da pessoa, se oferece para ajudar de alguma forma. Né? Quando é um problema físico, todo mundo se dispõe. Quando é um problema de ordem psicossocial, nem sempre as pessoas são respeitadas. Isso é muito triste de ver acontecer, ainda nos dias de hoje, em um ambiente universitário em que pressupõe que as pessoas são bem mais entendidas dessas questões. Né? Esse tipo de deficiência se refere à pessoa que adquiriu uma sequela decorrente de um transtorno mental e é dada a partir da constatação de um diagnóstico psiquiátrico com apresentação de impacto significativo e prolongado de diminuição
déficit ou limitações em sua funcionalidade humana. Dessa forma, nem todo transtorno mental, atenção, é capaz de produzir um quadro de deficiência psicossocial, tendo em vista que existem transtornos mentais possíveis de cura e que não são crônicos, diferentemente da deficiência psicossocial, que é decorrente de um transtorno mental grave e crônico. Tá? Também temos o transtorno de espectro autista. A pessoa com transtorno de espectro autista, né, aí já foi atualizado, agora se chama simplesmente pessoa autista. É considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Nem todo mundo sabe disso, mas quem é autista tem, inclusive, direito, por exemplo, à fila preferencial. Tá? Só identificar-se como autista, seja usando aquele crachazinho, que pode ser de girassol, que pode ser do quebra-cabeça ou do símbolo do infinito, dependendo de qual a pessoa prefira, ela tem os direitos previstos em lei, porque ele é equiparado nos termos da lei, a uma pessoa com deficiência, tá? E deficiência múltipla é quando a pessoa tem duas ou mais deficiências. Então, o que é que nós podemos fazer na universidade para melhor atender a esses estudantes que chegam para nós e nem sempre nós estamos preparados? E aí é uma grande dificuldade. O primeiro aluno cadeirante da UFPI ingressou aqui em 2016. O campus não tinha uma rampa em lugar nenhum. Não quero dizer com isso, não quero fazer uma crítica ao diretor da época, mas ao cenário como um todo, porque o mundo não está preparado para as pessoas com deficiência. E o que deve acontecer nas instituições é que os serviços devem esperar pelas pessoas, e não as pessoas esperarem pelo serviço. Então, no caso desse aluno, que era da LEDOC, inclusive, para ele ir para o restaurante universitário, ele não podia ir por dentro dos blocos, tinha que fazer toda a volta para chegar lá no restaurante, porque não tinha rampa em lugar nenhum. Né? Depois que ele chegou, foram feitas essas rampas, foram construídas. Mas quando chegava no RU, na época havia uma catraca lá, ele não conseguia passar, não cabia a cadeira dele. O que foi feito? Ele entrava pela saída. E tinha outro problema. As cadeiras na época eram fixas. Né? Quem está aqui há mais tempo lembra que elas eram fixas. Não tinha onde ele ficar. Então, arrancou-se uma cadeira para que ele pudesse ficar lá. Tá? Então, veja como é difícil. E aí, pensando nisso, aí eu trago a provocação para o museosidade urbano. Como é que está essa questão da inclusão, da acessibilidade para as pessoas? Não tendo como uma crítica, longe de me fazer isso. Mas é para nós refletirmos sobre como que está. Né? E quando vamos para as escolas, para os hospitais, uma delegacia, em qualquer instituição pública, será que existe lá acessibilidade? Talvez não. No meu curso, Letras, aqui em Picos, temos uma professora que ela tem mobilidade reduzida. E nós solicitamos, na época em que ela apresentou a necessidade, que ela desse aula em outro bloco que não o nosso. Porque para ela se locomover é mais fácil ela ficar em outro bloco que é mais perto da sala dela, no gabinete individual. Nem todo mundo aceitou isso facilmente. Então, veja como é difícil, mesmo na universidade, repito, as pessoas respeitarem, né, as necessidades dos outros. E essa mesma professora, que não se locomove com facilidade, ela não sobe degraus. O menor que seja, ela não consegue subir um degrau. E ela foi uma vez a um evento na UAB e só havia uma rampa muito distante de onde ela precisava, de onde ela desceu no carro. Né? Então, teve que fazer uma volta enorme para poder subir. E veja que a UAB tem, inclusive, nos seus quadros, comissões específicas para tratar de acessibilidade. Aí eu pergunto, quem aqui conhece um advogado? Ou 2, ou 10, ou mais do que essa quantidade? Talvez muitos conheçam vários advogados, mas quantos têm deficiência? Tá? Veja como é difícil ainda para as pessoas com deficiência terem acesso à escolarização em nível superior.
Tá? Então, essa cartilha da UFPI, ela traz algumas orientações sobre como coordenadores de curso e docentes podem agir quando receberem um aluno com deficiência. Tá? Vocês podem ler aí essas principais orientações, o que ele pode fazer, qual é a melhor forma de tratar. Tá? E aí, bem sinteticamente, a melhor forma de tratar uma pessoa com deficiência é da forma que ela pedir. E às vezes você poderia um cadeirante. Como eu posso dar um cadeirante? Na cadeira dele. Mas só impõe a cadeira se ele lhe pedir. Tá? Se ele não solicitar, não precisa você fazer essa gentileza, a não ser que ele peça. Tá? Então, há aqui algumas orientações para as coordenações, né, que é informar o professor que naquela turma haverá um aluno com deficiência, né, e a depender da deficiência que ele tem, organizar material de forma diferenciada, né, se é um aluno surdo, vai ter ele na sala intérprete de Libras. Se é um aluno com baixa visão, é importante que o material tenha uma letra maior para que ele possa enxergar sem tanta dificuldade. Tá? Cada necessidade específica tem que ser observada para aquele aluno, considerando as suas individualidades, suas particularidades, certo? Então, tem tudo dito aqui qual é a forma de você tratar esses estudantes, tá bom? Então, várias orientações que estão disponíveis nessa cartilha. Quando terminarmos aqui, eu posso mandar para o professor Petrúcio para ele compartilhar com quem está aqui assistindo conosco, para conhecer algumas orientações, não são regras, não são normas, não é uma fórmula fechada para que funcione em qualquer lugar. Depende muito da individualidade de cada um, né? Mas são orientações muito válidas. Tá? Para qualquer informação dentro da universidade, cada campus tem um setor para o qual o aluno pode encaminhar suas demandas, ou os familiares dele, ou professores, é só procurar aqui em Picos Unai, está aqui o e-mail, unai.cchmb, ou dirigir até lá para obter as informações devidas. Ok? Algumas orientações para cada deficiência também estão disponíveis no material, para aluno que tem cegueira, visão subnormal ou baixa visão. É importante que o professor prepare o plano e o material de modo a contemplar esse estudante, só colocar uma letra maior, por exemplo. E se for, por exemplo, um estudante que use leitor em braille, ele tem que disponibilizar material bem antes para que a instituição providencie essa digitalização, se bem que hoje, como está tudo mais tecnológico, já existem ledores de tela, já existem gravadores de voz, então, braille quase não se utiliza mais na UFPI, porque os próprios estudantes que têm deficiência visual ou cegueira, eles preferem, né, esses aplicativos que são bem mais fáceis de utilizar e mais leves, mais baratos, tudo tem as suas vantagens, tá bom? Então, para cada deficiência, há algumas orientações, deficiência física, a intelectual, para os estudantes autistas, a depender do nível de suporte que eles precisam, há orientações específicas, e eu quero mostrar aqui para vocês, né, algo mais, de cunho mais prático, né, o que a universidade dá para os alunos, caso eles necessitem de, por exemplo, alguma tecnologia assistiva, chamada de TA. Aqui em Picos nós temos gravador de voz, para caso o aluno necessite, e nós temos também o kit lupas, a depender do grau de baixa visão do estudante, ele vai receber umas lupas para ele ler o material utilizando essas lupas. Elas são dadas como uma cessão, como um empréstimo. Depois que ele utilizar, ele devolve. Tá? Porque pode ser que tenha outros estudantes que também precisem, e no momento nós não temos muitos recursos financeiros, né? Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil econômico da instituição, e nós temos que apenas conceder, mas sem que seja uma doação em definitivo para o estudante. Tá bom? Em Picos, nós também temos várias rampas, né? Esse caminho aqui
na cor azul, para quem não identificou ainda, ele é o que vai da residência universitária até o pátio central da universidade. Ele foi construído depois que nós tivemos 2 alunas cadeirantes aqui na instituição, uma do curso de História e outra de Pedagogia. Essa segunda, ela não concluiu o curso, né, teve alguns problemas, ela optou por desistir, embora tenhamos insistido muito com ela, né, feito todos as tratativas para que ela continuasse, mas ela preferiu abandonar o curso por questões mais particulares, tá? Nós temos rampas aqui, em alguns lugares nós temos barras de apoio, e a minha intenção, quando tiver a possibilidade orçamentária, é que a nossa inclusão não seja apenas para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida. Porque se nós tivermos daqui uns dias, não temos ainda, mas espero que tenhamos um dia, aluno que seja cego, não temos piso tátil aqui, nós não temos nenhuma placa nas portas com indicação em braille. Se tivermos algum aluno com outras deficiências, nós não conseguimos ainda contemplar, né, de modo que ele se sinta plenamente atendido dentro das suas necessidades. O que a UFP também faz é atender a comunidade externa. E nós temos aqui um projeto muito bonito, chamado PopMorph, que é de popularização da morfologia. É um projeto coordenado pelas professoras Larissa e Fátima Regina, do curso de Medicina. Ambas são da Medicina, uma é bióloga, outra é odontóloga, mas trabalham no ciclo básico. E elas têm esse projeto que é de popularizar a morfologia. E tem uma parceria com o projeto da Rede Pública Municipal de Picos, que elas trazem os alunos surdos para cá. Essas 2 meninas que estão aí, essa menorzinha e essa outra com a blusa azul, com o nome Simpósio Mundial, Municipal de Educação Bilíngue, elas são surdas. Então, já houve uma oportunidade em que tivemos aqui uns 20 surdos. E aí as alunas do projeto apresentam material para elas, vem 2 intérpretes da rede municipal, eu também ajudo na interpretação, de modo que nós possamos já fomentar nesses estudantes o desejo de vir para a universidade. Porque, como aqui Pix é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, ela é grande em nível estadual, é a 3ª maior do estado. Mas se nós compararmos, né, com os grandes centros, Pix ainda preserva muitas características bem rurais ainda em alguns aspectos. E as pessoas com deficiência, infelizmente, muitas ainda estão escondidas. Né? As famílias não colocam na escola, elas não têm o devido incentivo, não têm a devida formação, porque os pais, muitas vezes, deixam aquelas crianças em casa como se elas fossem incapazes. Isso não é verdade. Tá? Então, é importante que haja essa popularização. Além disso, na universidade, nós temos alguns outros projetos. Já fizemos aqui alguns cursos de extensão de Libras, por exemplo. Esse rapaz de camisa preta aqui é o Vitor, é nosso aluno de Libras, melhor, aluno de Pedagogia. Ele já está quase se formando. E essa turma aqui, que está comigo na foto, eu estou aqui embaixo, essa foto é de hoje, inclusive, eu quis trazer para vocês, eles são alunos da disciplina de Libras. A disciplina em si não resolve muita coisa. É uma matéria muito curta, são 60 horas apenas, e os alunos aprendem sinais mais básicos, né, para uma comunicação mais simples, saudação, perguntar como é que está, fazer alguma conversa ali mais rápida. Mas quase sempre, nas turmas em que eu ministro a disciplina de Libras, né, eu sempre ministro com muita empolgação, mostrando coisa para eles, trago alguns surdos para eles conhecerem, mostro alguns surdos que são profissionais de áreas diferentes, surdos que têm doutorado, surdos que estão na graduação, na pós-graduação, que orientam outros surdos em mestrado e doutorado, eles sempre se encantam muito com a disciplina. Já ministrei essa disciplina em letras, em pedagogia, na LEDOC, no curso de História, na enfermagem, na nutrição. Eu circulo muito e eu gosto sempre de incentivar os alunos para que eles conheçam o universo da surdez e eles, depois da disciplina, busquem conhecer um pouco mais para
até se interessarem para atender futuramente os pacientes que eles vão ter. Eu nunca vi um nutricionista, por exemplo, que possa atender um surdo, que não sabe comunicar em Libras, né? Ah, mas pode um intérprete. Tudo bem, pode, não tem nenhum problema. Mas há alguns profissionais, por exemplo, psicólogo, que não é conveniente que o surdo vá com o intérprete, porque a psicologia ela requer um tratamento do paciente com o psicólogo, não é para ter um intermediário, né? Em Brasília, eu tenho uma colega muito querida, uma amiga muito querida, chamada Lúcia, que ela é psicóloga e ela tem um público enorme de surdos, porque ela é a única que é fluente em língua de sinais, aí está um diferencial. Então, o simples fato de nós termos uma disciplina é uma obrigatoriedade, né? O decreto prevê a obrigatoriedade de que haja Libras em todas as licenciaturas, sem exceção. No nosso campus, um curso não tem ainda, né? Mesmo licenciatura não tem a matéria de Libras ainda, mas está aí reformulando para que inclua no PPC do curso. E o simples fato de nós termos a disciplina com professores fluentes, no caso tem eu, tem a Nádia Fernanda, Nádia Narciso, Nádia Fernanda, e temos agora outra colega que chegou, substituto, para contribuir, é muito importante que nós tenhamos, né, essas possibilidades, certo? Então, essas são as ações, são as conquistas, são os avanços que a universidade tem. Eu quero finalizar aqui, se as pessoas têm oportunidade, igualdade de condições, elas conseguem chegar ao seu objetivo. Eu fiz questão de trazer aqui no slide final a foto de uma moça muito querida por nós na universidade, né? A Juliana, que fez o curso de História aqui no UFPI, formou bem recentemente, é uma pessoa assim, muito de bem com a vida, muito bem resolvida, tudo ela participa na universidade, qualquer ação que tivesse aqui. Dia da Mulher, é uma Juliana. Dia da pessoa com deficiência, tem a Juliana. Vai ter vender alguma coisa? Tudo ela participava. Então, quando a pessoa tem a igualdade de condições, ela chega aonde ela quer. E a Juliana, por exemplo, se formou recentemente com o grau no dia 19, aqui na quadra do IFE. Nós ficamos muito contentes por vir na nossa, com deficiência, chegar à conclusão do curso, graças ao esforço pessoal dela, claro, e as muitas ações que a universidade desenvolve no nosso dia a dia, tá bom? Então, são essas minhas palavras, minhas provocações. Eu fico à disposição de vocês para nós dialogarmos um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado, Juscelino. Eu vou pedir a gentileza para a Nádia silenciar por um instante Cícero José, que ele deve ter esquecido o áudio ligado, para facilitar a nossa interlocução aqui, tudo bem? Muito obrigado, professor Juscelino, por essa esclarecedora palestra, conferência, foi muito importante, eu aprendi demais, quero essa cartilha, porque são tópicos essenciais, né, para o nosso exercício profissional. Então, todos esses comentários e discussões e esforços da universidade lembra algo que é elementar, né, para o ser humano. Nós somos diversos. A natureza humana é diversa. Quando, por exemplo, um médico receita um fármaco, um remédio para alguém, ele vai ser processado em cada organismo de um modo diferente, por isso os ajustes, as necessidades, isso mostra que de fato nós somos biologicamente, psicologicamente, fisicamente, cognitivamente, sensorialmente, diversos. Apresentamos condições diversas. Essa é a natureza humana. Lidar com essa diversidade, com as diferenças, é algo extremamente necessário para uma convivência harmônica, né? E é interessante observar, eu gostaria de fazer algumas considerações, e fique à vontade para tecer comentários ou não, depois eu vou passar a palavra à professora Beth, que levantou a mão, né, quer fazer comentários, sobre dois aspectos. O primeiro deles é o fato de que, pelo menos no currículo de História, Libras está no último período.
no nono período. Depois de os alunos terem passado pelos estágios. Aí eu fico pensando, não seria mais adequado para uma formação que possibilite lidar com as diferenças e com as singularidades, né, que se encontram no ambiente escolar, que essa disciplina estivesse no início, que é uma disciplina que habilita, que capacita, que oferece certas habilidades para que o aluno otimize a comunicação. Né? Então, a lógica seria que elas estivessem mais no início do curso. Uma outra questão que me chamou a atenção é que, como você havia afirmado que muitos alunos com deficiência, e muitas delas são ocultas, é importante que os alunos conversem com os professores sobre as suas funções, para que nós possamos nos organizar nesse sentido. Né? Logo no início do curso. Eu penso que seja um procedimento necessário. Sobretudo no que diz respeito a aulas gravadas. Né? Gravar a aula sem o consentimento do professor é uma coisa. Isso me chamou a atenção lá na cartilha. As aulas podem ser gravadas. Não há nenhum problema quanto à gravação das aulas, porque elas são públicas, né? Numa instituição pública. Mas eu penso ser muito importante, é uma ressalva que eu faço, que é necessário pedir o consentimento do professor e justificar essa solicitação. Perfeito. Ó, quanto à questão da Libras, cada curso ele tem a possibilidade de oferecê-la em qualquer período do curso, até porque ela não tem pré-requisitos. Ela pode ser no primeiro semestre, no segundo ou no último. Isso fica a critério do curso, lá no seu NDE, de ver em qual período é mais adequado de ofertar a disciplina. Concordo, tem que ser mais para o começo, que é quando o aluno já vai ter algum conhecimento. Se ele se interessar um pouco mais, ele pode buscar curso de formação, curso de extensão, estudar por conta própria, buscar contato com a comunidade surda e ter um pouco mais de fluência, mesmo que em nível básico, para quando ele for fazer estágio, por exemplo, nas escolas, e se deparar com um estudante surdo, ele não ficar, né, desesperado. Porque é isso que acontece, né, na prática. Quando as pessoas vão para um ambiente em que há uma pessoa com deficiência, ele não sabe como agir e fica muito preocupado. Né? O que eu vou fazer? Como é que eu posso tratar, né, esse aluno? No caso da Libras, né, houve aqui alguns comentários quem colocou aqui, a Maria Fernanda, que são poucos os cursos que oferecem a Libras. Não sei quando que a Maria Fernanda, né, se formou, não sei se já faz algum tempinho, mas é uma coisa muito recente. É 2002 a lei da Libras, e 2005 o decreto que regulamenta a lei da Libras, dizendo que toda licenciatura tem que ter Libras como disciplina obrigatória na sua grade curricular. Todas. Se alguma licenciatura em alguma universidade não tem ainda, ela está irregular. Ela tem que oferecer a disciplina. No nosso tempo, eu me formei em 2010, não está quanto tempo assim que eu me formei. Não tinha disciplina. Né? Curso de pedagogia, não tinha. Ela tinha uma disciplina que era bem geralzona, que era educação especial. Né? Carga pequena. Então, não dá para contemplar. Então, todos os cursos de licenciatura têm que tê-la obrigatoriamente. As licenciaturas e o curso de fonoaudiologia tem que ter a disciplina de Libras. Os cursos de bacharelado podem ter uma optativa. Aqui, isso eu ministrei na enfermagem, nutrição e medicina. Somente esses três cursos é sempre interessante para fazer, né, dizer, olha, se chegar um rapaz para você, um paciente para você, e tem alergia à dipirona, mas não consegue falar, e aí você vai fazer o quê? Então tem que conhecer só alergia. Só isso aqui é o sinal de alergia. É tão fácil, é tão simples, mas se a pessoa não sabe, ela pode até matar, né, o paciente. Tá? É bom a gente ver essas coisas bem simples para conhecer.
Os cursos Interessante. tecnológicos, Maria Fernanda, também, eles têm que ter. Tem que ter a disciplina, certo? Bom, passo a palavra à professora Maria dos Remédios, Beth, que quer fazer um comentário, né? Estava com a mão levantada. Boa noite a todos, todas e todas. Eu quero parabenizar, professor, pela sua fala, que assim, nos informou sobre coisas muito importantes, né? E eu pensei também na pergunta que foi feita pelo senhor no início da sua conferência a respeito do museu, o que é que o museu dispõe, né, em relação à acessibilidade e à inclusão. E o museu, ele tem uma rampa de acesso ao prédio e tem também um banheiro destinado a cadeirantes, né? Tem inclusive aquelas barras e tudo. E nós estamos ainda engatinhando nesse sentido. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que essa conferência vai ser um divisor de águas, né? Nesse sentido. E a gente vai tentar, na medida do possível, né, junto com a universidade, as parcerias, ver o que é que a gente pode melhorar nessa questão, porque é fundamental, né? A gente está falando de pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se dirigir até o museu por conta dessas dificuldades. E eu deixo aqui, desde já, meus parabéns pela fala e também nós queremos adquirir a cartilha, saber como é que a gente pode conseguir, porque vamos aprender, né? Estamos aprendendo. Agora eu pego um pouco da fala do professor Petrúcio, nós estamos aprendendo, mas vai valer a pena. Obrigada. Muito obrigado, Maria dos Remédios, pelo Excelente. comentário. Né? Eu fico muito contente de que já haja, né, essa acessibilidade no museu. Só que a acessibilidade é uma questão muito ampla, porque no museu tem rampa, ok, eu já sabia que tinha, mas na praça do museu não tem. Aí é a prefeitura. O centro de Picos é o local mais difícil do mundo para a pessoa com deficiência. Até para quem não tem deficiência, é horrível você caminhar. Eu tenho umas calçadas dessa altura aqui. Aí a próxima é dessa altura. Então não tem como caminhar, né? É muito difícil. Mas o interesse é a primeira coisa. Como você já tem, né, essa intenção, vai conhecer um pouco mais. Eu já mandei a cartilha para o professor Petrus, ele manda para vocês. É bom que imprima, que leia para entender melhor. Então já é uma coisa bem interessante. Então, parabéns pelo interesse na acessibilidade e na inclusão. Muito bem, a professora Ana Cantelli pediu a palavra. Professora, fique à vontade. Boa noite. Primeiro, te parabenizar, né, Juscelino? Você é sempre tão amoroso, fala com a gente com tanta propriedade. Eu vou no sentido da Beth também, porque a gente no museu, a gente está engatinhando. Eu acho que essa primeira semana, essa semana, esse tema é muito importante, porque nós vamos finalmente poder discutir isso, parar o que a gente está fazendo, para aprender mesmo o básico, porque nós estamos aqui para aprender mesmo o básico. A gente ainda tem muito o que avançar. Eu estava me lembrando, realmente o campus é muito, ainda falta muita coisa, né, Juscelino? A gente ainda precisa de avançar bastante. E uma coisa que me preocupa, assim, de verdade, como professora,
eu fico sempre muito preocupada. Nós vamos ter mais 2 dias ainda de eventos, amanhã a gente vai ter uma roda de conversa, com o pouco fluxo de alunos com deficiência que no campus, e mesmo, você colocou muito bem, as calçadas de Picos, o próprio centro de Picos, ele não comporta passeio. As pessoas com deficiência, especialmente com deficiência física, não conseguem andar, não conseguem andar na feira. Como é que uma pessoa com deficiência vai se locomover dentro da feira, que é um espaço tão importante para a gente aí em Picos, né? É um espaço tão importante. Eu acho, Juscelino, que talvez, eu sei que essa semana a gente está pegando e vamos discutir sobre isso, é esse o momento, mas a gente precisa chegar nas famílias para não esconder essas pessoas. Eu acho que esse ainda é um grande problema nosso aí. Eu sei que você não queria falar de problemas, mas a gente precisa conscientizar as famílias de que são pessoas com as suas particularidades e que tem espaço para todas elas na universidade. A gente quer essas pessoas na universidade. Eu acho que trazer você aqui hoje é mais uma prova de que a universidade tem esse desejo, tem essa vocação, e a gente vai aprendendo. Então, eu queria ver com você, sim, agora indo para a pergunta, o que você acha mais que a gente pode fazer? Eu acho que que mais que a gente pode fazer para dar essa conscientização e abraçar mesmo as pessoas para virem para a universidade, para irem para o Instituto Federal, que são 2 instituições federais que Picos tem, que é um privilégio imenso, né, para a gente poder receber essas pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, professora, pelas palavras tão carinhosas, sempre muito gentis. O que temos que fazer para chegar até as famílias é conscientizá-las, né, nas escolas, porque, assim, esses estudantes, eles vão para a escola de educação básica porque eles são obrigados, né? A lei obriga, e caso não coloque os meninos na escola, o Conselho Tutelar chega até as famílias e dá uma orientação de que elas têm que ir. Para a universidade não tem obrigatoriedade. Então, eles, né, nem insiste que eles façam Enem, não insiste que eles façam, né, um curso tecnológico, ou o que quer que seja. Ficam ali em casa. Então, o que nós temos que fazer é ir até lá, conversar mesmo. E fazer com que as famílias entendam que as crianças e jovens e adultos com deficiência, eles têm autonomia. É o mais difícil. Tem um surdo que vem para cá, ele deve ter uns 20 anos, mas a mãe dele o trata como se ele tivesse 3 ou 4 anos. Você fala com ele, né, eu falo com ele, né, em língua de sinais, e ela é quem responde. Eu digo, não, pode deixar ele falar, né? E é muito normal isso, né? Mas se você vai com uma pessoa, por exemplo, que é cega, e leva ela ao hospital, o médico pergunta alguma coisa para quem está com a pessoa, não o paciente, né? E ainda tem muito que avançar, né? Embora a inclusão seja necessária desde sempre, ainda temos muito que avançar em todos os lugares, em todos os aspectos, educacional, social, político, de saúde, segurança, tudo. Ainda temos muito, muito a avançar. Então, vamos fazer esse trabalho, né, de formiguinha, como se diz, de ir atrás, de conversar, de orientar, para que, em breve, nós tenhamos mais pessoas, né, com deficiência na universidade. Bem, a professora Maria Fernanda, a todo momento, fazendo comentários, extremamente entusiasmada com a sua apresentação, com as suas orientações, ela gostaria de fazer uma pergunta. Maria Fernanda, com a palavra. Está com o microfone aberto, Maria Fernanda? Vocês estão me escutando? Pronto, agora sim. Sim? Sim. Que parece que eu perdi o som aqui agora. Ah, peraí. Só um momentinho. Alguém pode só dar um oi para mim? Porque acho que eu estou sem som.
Oi. Ah, beleza. Excelente. Bom, Se pudermos vê-la, seria bom também. ai, rapaz, é que eu estou aqui uma situação meio estranha aqui, mas tudo bem. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, de poder participar do evento de vocês, eu acho que é muito importante, né, eu sou de São Paulo, capital, eu sou professora, minha primeira formação eu sou fisioterapeuta, e a minha segunda formação é na área de letras, né, e como eu comentei aqui, eu dou aula, na verdade, tanto em ensino superior, tecnológico, né, e dou aula também técnico de nível médio. E não tem como eu não passar para vocês o que acontece, né, a minha realidade, no caso, aqui em São Paulo. Bom, a gente tem uma série de problemas, assim como vocês, né? Como eu relatei aqui, numa das unidades eu leciono para o Estado, tá? E numa delas eu estou num prédio de 6 andares com 2 elevadores. E esses elevadores constantemente estão quebrados. Tá? Então, nós temos alunos nós temos vários cursos, nós temos alunos exatamente que não conseguem, e professores, inclusive, que não conseguem chegar até os outros andares, né? Então, começa exatamente por aí, né? A questão física. Mas eu dou aula em vários cursos, e dentre eles, como eu coloquei, em eventos e turismo, né, em unidades diferentes. E eu sempre faço a questão, e assim como na disciplina de ergonomia, né, eu sempre faço a questão de falar da questão de acessibilidade, de falar da questão da inclusão, né. Então, como que você faz, por exemplo, você vai guiar um grupo de pessoas, vamos imaginar, a gente vai fazer uma escalada, eu vou levar um grupo de pessoas para passear num parque, né, ou para um show, ou para fazer alguma viagem, né, um evento, e aí, como é que eu faço? Né, eu sei me portar, eu sei como que eu atendo, como que eu abordo a pessoa, né, então, por isso que eu comentei aqui, eu tenho formação em orientação e mobilidade, né, então eu ensino pessoas a utilizarem tanto a bengala quanto guia vidente, e eu faço questão de colocar esse curso em prática com os meus alunos. Então, eu tenho a primeira aula, eu sempre dou uma teoria, então eu trabalho exatamente essa questão que o professor Juscelino fez, então explicar o que é a questão da deficiência, né, falar quais são os tipos, principalmente falar da própria porcentagem da população que nós temos, né, que tem algum tipo de limitação. Falo bastante sobre a questão de capacitismo, porque infelizmente isso está muito enraizado. Eu já fui a diversas palestras e às vezes a gente escuta coisas muito tristes, né? Inclusive, uma vez eu fui uma palestra num órgão chamado Fundacentro, não sei se vocês conhecem, ele tem no Brasil inteiro, e aí foi uma palestra exatamente para falar sobre a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E uma das situações que foi levantada foi o seguinte: empresas ligando, entrando em contato, né, com outras empresas de recrutamento e falando assim, ó, me vê um ceguinho, ó, a gente vai querer um surdo, ó, a gente vai querer um cadeirante, né? Então, infelizmente é isso, né? Pessoa com deficiência, mas ela é pessoa em primeiro lugar. Né? Então, parar com essa questão de capacitismo. Então, voltando, eu coloco os meus alunos em diversas situações. Então, eu coloco pessoas, primeiro, todos eles passam exatamente pela cegueira total. Eu tenho alguns alunos, então, que ficam como guia vidente, eu tenho alguns alunos, então, que eu passo a bengala, faço questão de que todos eles passam por todas essas situações. Eu simulo catarata, eu simulo baixa visão, né? E a gente roda o prédio inteiro. E eu pergunto para eles antes, né, vocês acham que o prédio ele é acessível? Aí, não, é acessível, professora, porque ele tem piso tátil, porque ele tem elevador, né, ele tem uma rampa, mas aí quando você coloca na situação real, é isso que é interessante, porque você se coloca no lugar do outro, e aí a situação muda, né, então sempre ao final, eu reúno todo mundo e falo, bom, então agora a gente vai conversar, eu queria saber de vocês a experiência, como é que foi, né, e isso é muito interessante, os relatos são muito legais, eles têm uma outra visão, né, porque muitas vezes eles não sabem, por exemplo, como que eu abordo uma pessoa, exatamente como o professor Juscelino falou, muitas vezes, o que eu faço, né, eu costumo dizer muito para eles o seguinte, não é porque eu tenho uma pessoa cega que está na esquina que ela quer atravessar a rua, né, então isso precisa ser exatamente como que eu chego, como que eu abordo, e se a pessoa falar que ela não quer ajuda, como é que eu faço? Né? Então, eu coloco os alunos nessas situações e é muito interessante,
né? Então, isso em vários cursos, como eu falei, né, a disciplina de ergonomia, tem uma disciplina que eu dou que é ergonomia aplicada ao trabalho, a outra que é segurança e acessibilidade na atividade turística. Então, eu trago isso, e é muito, muito, muito interessante, né? Inclusive, eu chego até a pedir uma tarefa para que eles fiquem um dia sem visão, na casa deles, que eles acham que eles conhecem, né? E aí, como é que é? Eu peço esse relato, então vem muita coisa interessante. Ah, professora, eu nunca imaginei, nossa, a gente andou tanto, aí na hora que tira a venda, ela fala, nossa, eu achei que eu tinha andado tanto, mas eu tô aqui ainda, né? Então, eu relato essa questão de medo, e aí como é que você faz, né? Então, e por isso que eu acho que o evento de vocês, ele é perfeito, né? Porque, infelizmente, em museus a gente tem adaptações, mas muita coisa ainda é esquecida, né? Para chegar no museu, a gente precisa passar pela calçada esburacada, pela calçada de pedra, né? É o estacionamento, por exemplo, que as pessoas não respeitam. A começar pelo supermercado, né? Você tem estacionamento da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, e infelizmente a gente não vê nem respeito por aí, tá? Mas só relatar isso para vocês, porque a conversa está muito legal, a conversa está muito boa, nossa, está sendo excelente, né? Mas uma contribuição do pouquinho que eu faço, como eu disse, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa começar, assim como vocês começaram, né? A cartilha é muito importante, mas dizer que é sensacional, é derrubar essa questão de capacitismo e trazer cada vez mais esse aluno para a gente, tá? Muito obrigada. Perfeito, professor. Obrigado pelas considerações, pelos relatos. É muito bom nós conhecermos essas experiências. Eu sempre faço algo parecido com os de Libras. Na primeira aula, eu coloco 3 vídeos para os alunos. Um em português, mas sem áudio. Só 1 minuto. Eles ficam... Só falta o som. Eu digo, continue. Aí eu coloco um outro, que é todo em Libras. E um terceiro, que é em português, com a legenda em Libras. Eu digo, o primeiro vídeo estava em português, mas não tinha som. Então, vocês perceberam como é ser surdo no mundo. Não ter acesso à informação. O segundo era todo em Libras, vocês não entenderam, porque não sabem a língua de sinais. E só uma terceira que tinha, de fato, a inclusão. Estava em português, com o som, e havia também a interpretação. Né? São atividades bem interessantes para eles refletirem acerca do que é a inclusão. Obrigado pelas considerações, professor. Sim, se outros professores que estiverem aqui na sala virtual quiserem compartilhar relatos de experiência, como o da professora Maria Fernanda, fiquem à vontade. É sempre bom nós socializarmos essas experiências, não é? Muito bem, tem uma pergunta. Matheus Souza. Professor Juscelino, na sua visão, qual a estrutura que as escolas, principalmente no ensino básico, devem ter para dar suporte às pessoas com deficiência? Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Na verdade, Matheus, não é só uma estrutura, são várias, porque depende de qual é a deficiência. O que as escolas têm, para dizer que elas são acessíveis, é como a professora Maria Fernanda mencionou. Aqui tem uma rampa, então está resolvido. Mas não é só rampa que resolve. Nem toda pessoa com deficiência ela é cadeirante. Às vezes tem só mobilidade reduzida, tem que ter só uma barra de apoio, por exemplo. Nós temos aluno com baixa visão, temos aluno que é cego, temos aluno que é autista, por exemplo, e que ele tem sensibilidade ao som. São várias questões. Então, esse planejamento depende de quem é o aluno que a escola tem, para fazer a adaptação necessária conforme a necessidade específica de cada aluno. Tá? Então, são várias questões. Aí a pergunta é, acessível para quem? Aí tem que ver justamente isso, entendeu? Muito bem. Eu enviarei, já recebi a cartilha, obrigado, Juscelino, enviarei por e-mail para todos os participantes do evento, tá? Então, todos vão receber o PDF e o link.
Olha, uma questão apresentada pela professora Fernanda é interessante, não é? É muito simples colocar uma rampa de qualquer jeito, sem inclinação adequada, e achar que fez acessibilidade. É algo sobre o qual precisamos também pensar, as condições em que essa rampa é colocada. Acho que o Ângelo levantou a mão, eu acho. Sim, o Ângelo levantou a mão. Se vocês, ou professores, estudantes, quiserem apresentar a sua experiência, por favor, esse é o nosso espaço para discutirmos essas diferentes vivências. Muito bem. Eu vou fazer mais uma pergunta, Juscelina. Na verdade, uma dúvida. Quando os pais reconhecem que a criança, que a pessoa tem deficiência, que o filho tem certas condições específicas, mas resolve negligenciar, ou seja, não só não trata do assunto, como não busca auxílio para determinadas condições. Filha apresenta. O que fazer? Quais são o que o professor, como o professor pode lidar com uma situação como essa, né? Quando a família e a própria criança, o jovem, o adulto, não busca apoio e não destaca, não tem percepção, né, das condições em que se encontra. Bom, aí depende. A Maria Fernanda falou não aceita. Sim, Maria Fernanda. Isso, obrigado por complementar. É a aceitação. É a primeira questão, é a aceitação. É quando nasce uma criança que se percebe que tem deficiência, a família não aceita de imediato. Né? Depois é que ela vai trabalhando em si própria e aceita que tem uma criança com deficiência. Tá? Um problema muito grande, que foi colocado pela professora Fernanda, é a superproteção, que eu falei antes, que é o fato de achar que a criança ela é incapaz, que ela não vai conseguir fazer nada sozinho, que vai ter que ter o tempo todo alguém auxiliando. Então, se houver casos em que a família superprotege demais, ou esconde a criança, não leva para a escola, coisa do tipo, pode-se buscar o conselho tutelar, né, se for criança cuja atendimento deva ser pelo pai do conselho tutelar, né, buscar fazer essa denúncia. Se for de mais idade, pode procurar o conselho da pessoa com deficiência. Em PIX temos um conselho, inclusive a presidente é aluna da UFP, Maria de Fátima Marques, mãe da Thaís Marques, um povo gosta de referir-se a ela, a nossa aluna de matemática, e a depender do que seja feito, né, pela família em relação à pessoa com deficiência, pode procurar até a polícia, né, não sei o que está acontecendo com cada pessoa, tem que buscar fazer sempre a denúncia, formalizar a denúncia e não sermos coniventes, porque o silêncio também é uma conivência, né, nesse sentido, professor. Professora Nacantelli, fique à vontade. Juscelino, a Maria Fernanda fez um relato, né, da experiência dela. Eu sou professora também, e nas minhas aulas de metodologia do ensino, eu sempre conto isso para os estudantes quando a gente vai tratar da questão das deficiências. Eu era professora aqui em Uberlândia, de uma escola estadual, e foi a primeira vez que eu tive um aluno autista. E o ano era 2006, então a gente não tinha nenhum tipo de informação.
não fui formada, né? Então, os cursos de licenciatura, hoje ainda tem aula de Libras, né? Mas quando eu fiz licenciatura, nem isso. E esse estudante, ele chegou com uma mãe muito presente, ao contrário do exemplo que o professor Petrúcio colocou, essa mãe era muito presente, ela fez muita questão de colocá-lo, era ensino médio, ele faria o primeiro ano do ensino médio. E esse estudante, o nome dele era Hugo, eu jamais esqueci o nome dele, porque ele foi uma experiência para mim tão marcante, porque ele era hoje a gente, você estava colocando, né, existem os níveis de autismo, o autismo dele era bem acentuado, muito acentuado mesmo. Na época eu não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, enfim. E ele foi colocado pela escola na época em uma turma que era muito problemática. Era uma turma, e eu ouvi dizer que a minha história, que essa história é uma história muito comum. Era uma turma problemática, eu tinha alunos, que era uma escola periférica, eu tinha alunos de gangues, inclusive, sabe, que vinham com colares que identificavam que era dessa ou daquela outra gangue. E depois que o Hugo entrou na sala de aula, a sala se transformou em outra. Os alunos se acalmaram. A sala ficou um espetáculo assim, para dar aula. E o Hugo, apenas com a presença dele. E o Hugo, ele tinha... ele, inclusive, fala, assim, eu costumo dizer que ele tinha até alguma coisa de esquizofrenia, porque ele falava sozinho, ele falava com alguém que estava do lado dele, né, durante a aula. Para mim, foi o primeiro dia de aula, eu conto isso para os meus estudantes, eu chorei muito depois que eu cheguei em casa, da minha incapacidade de lidar, de ajudar, o que eu ia fazer com aquilo. Então, talvez, no sentido de política pública mesmo, sabe, Juscelino, a gente precisava de formação dentro da licenciatura para as diferentes, deficiências, para que a gente pudesse, de verdade, ajudar esses estudantes. Porque, na época, eu fiquei muito impactada com a presença do Hugo, e me fez, como professora, ir atrás e tentar ler, e ainda era muito difícil. Aí depois eu fui para a UFP, né? Cheguei aí em 2007, e realmente a gente acabou tendo muito poucos estudantes com necessidades especiais. Olha só, o meu linguajar ainda, né, Juscelino? Enfim, eu queria dizer isso e dizer que nós precisamos de formação, inclusive nós que já estamos em sala de aula. A gente precisa de formação, a gente precisa de preparar os nossos estudantes para os estudantes que eles vão receber em sala de aula. Era um pouco isso. E, de outro lado, então, se eu tenho essa experiência com o Hugo, a gente tem experiência com outros estudantes, como que o professor Petrus colocou, que os pais simplesmente negam que aquele estudante tem uma deficiência, que o estudante tem uma dificuldade, e age como se o estudante fosse totalmente capaz de se regular sozinho. E isso é muito complicado. Então, talvez para nós, professores, a gente precisa de uma formação. Eu acho que, no sentido mesmo de política pública, dentro da universidade, sabe, Juscelino? Para nós. Eu sinto muita falta disso, ainda hoje. Era isso. Obrigada. Que bonito seu relato, professor. É muito emocionante, inclusive, né? Saber que
isso já faz alguns anos, né, e talvez uns 20 anos, não sei, mas que marcou a sua vida e lhe deixou preocupada, né, com a situação. Eu já penso nisso há alguns anos, né, da formação para nós professores. Eu já fiz, né, 2 cursos de extensão na área de Libras, né, pensando para que os professores aprendam, mesmo que seja o básico. Né, não dá para ninguém ficar fluente, né, falando, sinalizando tudo num curso de 40 ou 60 horas. Mas a gente vai fazendo, como a doutora Fernanda mencionou aqui, esse trabalho de formiguinha. Né, a gente vai aos poucos, vamos construindo nas nossas possibilidades. E que venham mais cursos de extensão lidas, não é? E voltados a essa temática, educação inclusiva, para fortalecer essas políticas públicas. A professora Maria dos Remédios informa pelo chat que está emocionada com os relatos de experiência que estão sendo compartilhados nessa noite. Creio que cada pessoa tem uma história para contar a respeito da necessidade da acessibilidade e inclusão. Sinto que isso mudará a vida de cada pessoa aqui presente para melhor. Sim. Juscelino, em nome de toda a equipe, eu agradeço por essa noite agradável, por termos aprendido muito. Foi uma noite propositiva, uma parte da noite, né? Que continuaremos extremamente propositiva. E eu gostaria que encerrasse esse momento com as palavras finais. A minhas palavras são de gratidão, né? Eu estou muito, muito satisfeito com o resultado, porque, assim, geralmente vai dar palestra, a Ana Paula sabe, a Cruz também, a gente fala, e no final ninguém pergunta nada, né? Não tem interação, ninguém pergunta ou interage. E foi muito gratificante nós vermos aqui as pessoas conversando, tanto no chat, fazendo perguntas, dizendo seus relatos, e é muito bom nós vermos que é um tema necessário, né? É um tema muito importante, e que ele existe desde sempre. Não é de hoje que existe deficiência, né? E todo mundo aqui vai um dia precisar de algum auxílio, né? Eu não falei essa parte também. Quando vai ficando idoso, a gente vai tendo uma mobilidade reduzida também, tá bom? Sem contar que todo mundo, não quero que aconteça, mas está sujeito a um acidente, por exemplo, e pode ficar cadeirante. Ninguém quer que isso aconteça, claro que não, né? Mas é para a gente refletir a esse respeito, tá? Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o professor Petrúcio, a professora Ana Paula, a professora Nádia, toda a equipe do Museu Alzira Albano, e dizer que a universidade está aqui à disposição de todos vocês. Contem comigo, seja como professor, seja como diretor, seja como o que precisar, eu estou aqui à disposição, sempre que precisa, eu estou pronto para contribuir. Então, muito obrigado e parabéns para vocês. Nós que agradecemos, professor. Eu gostaria de lembrá-los que o nosso evento está só começando. Amanhã haverá uma roda de conversa neste horário, nesta plataforma, a partir das 18h30. Receberemos a Edna Maria Moura Barros, do Comedu, Durval Mendes Barradas e a Leda Maria Oliveira Alves, da APAI. Então, são profissionais muito experientes que vão contribuir para que nós pensemos a questão e aprofundemos essas relações com pessoas com deficiência em espaços públicos. Se a Beth quiser complementar, a professora Ana Cantelli, Nádia, fique à vontade. Minha palavra final é de gratidão, né? Porque foi maravilhoso esse evento e assim, eu estou até sem palavras para dizer, mas eu sinto que vai mudar a vida de cada um, né? Porque cada um vai tentar melhorar no que pode, né? No caso do museu, né? A gente vai, a partir de agora, procurar melhorar essa comunicação e até a nossa formação, né, para poder incluir, para um lugar mais acessível, mais acolhedor, né? Então, essa noite foi maravilhosa, foi um dia de águas, aprendi bastante. Obrigada.
Muito bem, eu agradeço a presença de todos e nós nos vemos amanhã. Até mais.